Olá, alunos, bem-vindos a esta aula. Nós vamos falar sobre animação. Quando a gente pensa em desenhos de animação, né? Animar é dar vida, é dar alma a alguma coisa que não tem vida, inanimada. Então, quando eu dou vida a algo que não tem vida, eu fiz uma animação. Então, nesse processo de animação, ele é muito antigo, né? O homem, desde as cavernas, ele gostava de dar a ideia de movimento às coisas. Então, a gente percebe nas inscrições, né, nos desenhos feitos nas cavernas, que o homem sempre tentava representar, por exemplo, pessoas correndo atrás da caça, dando a ideia de movimento. Os vasos gregos, né, os gregos, onde surgiram aí as Olimpíadas, eles tinham uma paixão por movimento. Então, muitas vezes nos vasos gregos, eles representavam atletas correndo. E também na pré-história, né, quando eu falei das cavernas, algumas vezes eles desenhavam animais com várias pernas. A ideia não é que o animal tinha várias pernas, mas a ideia é que estava correndo. Então o homem sempre teve muita paixão em representar movimento. E foram surgindo vários estudos ao longo dos anos, e dentre os estudos foram surgindo objetos, né, objetos ópticos, que dão essa ilusão de ótica. Então, como é que acontece uma animação? Então, toda vez que você vê algo que está parado, mas representado em movimento, é porque você conseguiu enganar a sua retina. A retina, ela é a parte lá do fundo do olho, né? Nós temos a pupila, que é esse buraquinho pretinho bem no meio do olho. Então ali a imagem, a luz entra e ela é projetada na parte de trás do olho. Vamos imaginar que tem uma fita crepe aqui, né? Aqui, vamos supor que entra aqui, assim melhor. O buraquinho da pupila, e vamos imaginar que o olho é assim. Então a luz entra pela pupila e lá atrás no olho, tá? Na retina, a imagem ela é fixada lá por um curto espaço de tempo, né? E depois a imagem vai ser encaminhada para o cérebro, tá bom? É um processo que a gente vai aprender no terceiro ano. Então, essa imagem, né? A luz, vamos supor, você vê um objeto aqui fora, você vê um objeto, a luz que incide nesse objeto, ela passa pela pupila e ela é fixada por um curto espaço de tempo na retina. Isso se chama persistência retiniana, ou seja, a imagem persiste ali por um tempo. Quanto é esse tempo? Esse tempo é 1/10 de segundo. O que seria 1/10 de segundo, né? Então nós vamos contar vou contar com o meu cronômetro aqui, ó. 1, 2. Então, nesse tempo, se eu dividir esse tempo em 10 partes, eu tenho 1/10 de segundo. É o tempo que uma imagem fixa lá no fundo do seu olho, na retina. Isso se chama persistência retiniana. Com alguns estudos que foram feitos, percebeu que se você mostrar para a sua retina um número de imagens acima de 10 imagens por segundo, ou seja, entre 1, 2, se eu mostrei mais de 10 imagens, o seu olho, como se ele se confundisse, então ele junta a imagem anterior com a próxima, e isso se interpreta como se fosse um movimento. Vou dar um exemplo, ó. Meu braço está aqui, o seu olho está enxergando meu braço aqui. Aí eu movimento o braço para cá, para cá, para cá, para cá, certo? Se eu fizer isso muito rápido, o seu olho ele não vai, como se fosse fotografar cada cena isoladamente, entender que o meu braço está parado em várias posições. Ele vai entender que essa imagem, ele vai juntar com essa, ou seja, essa aqui está grudada lá na sua retina, pela persistência retiniana. Aí essa imagem ficou por 1/10 de segundo lá, fixada no fundo do seu olho. Nisso já veio a próxima imagem. E aí o seu olho junta uma imagem com a outra, e nessa junção, o que nós temos aí a ideia de movimento, tá? Na verdade, quando eu faço esse movimento, o seu olho é como se ele tivesse fotografado várias fotos juntas e juntou. No que ele junta, ele dá uma ideia de movimento, tá? Isso é persistência retiniana.
Então, ao longo do processo foram produzidos vários objetos ópticos. Um é semelhante a este aqui, que é um fenacistiscópio. Na verdade, aqui não está o processo inteiro, tá? Do fenacistiscópio. Ainda teria aqui uma placa na frente, um espelho, enfim, mas só para você ter uma ideia. E por essa fendinha aqui, ó, que tem um buraquinho, tá? Se eu tivesse terminado isso aqui, eu não terminei. Eu olharia pelo buraquinho aqui, tá? A imagem. E aí, quando eu girasse esse disco, eu ia entender que esses homenzinhos aqui, ó, estão em movimento. Ó, a bola tá no pé dele, depois sobe um pouquinho, vai pro joelho, sobe mais um pouquinho, sobe quase a nível do tronco, tá? Então, quando girar esse disco rapidamente e eu preparar isso aqui, né? Isso aqui não tá terminado. Eu teria a ideia de que essas várias imagens paradas estão, na verdade, em movimento, tá? Esse é o fenacistiscópio. Então, objetos ópticos foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos e que foi confirmando essa teoria da persistência retiniana, né? Que eu vejo uma coisa parada e eu logo em seguida vejo outra parada, mas que tem uma semelhança, tem que ter uma semelhança entre uma e outra. Eu percebo que o meu olho interpreta isso como um movimento. Com base nisso também surgiu o flipbook, ou bloquinho animado. O que é o flipbook? Né? Um livro animado onde você tem várias imagens parecidas e quando elas são passadas rapidamente diante dos seus olhos, você tem uma ideia de movimento. Vamos lá, vou passar rapidinho. Olha só, deu a ideia de que o peixinho está se movimentando, passando um, passando o outro, tá? Então, um flipbook a gente sempre começa a desenhar ele pela parte de trás, tá? Depois eu aproveito a imagem que já está desenhada atrás, coloco a próxima folha e na próxima folha eu repito o mesmo desenho com uma pequena modificação, ou seja, o peixinho, se ele estava mais para cá, eu ponho ele mais para frente. No próximo, mais para frente e assim sucessivamente. Aí ele vai terminando até passarem todos os peixes, aí já vem um outro, tá? Deu para entender? Então, quando eu passo rapidamente, o seu olho ainda não esqueceu de uma imagem, seu olho não esqueceu desta, mas eu já mostrei a próxima, e elas são muito parecidas com uma pequena modificação. Então, o seu olho junta uma com a outra, junta duas imagens estáticas e transforma isso no movimento. Um outro objeto óptico é chamado de taumatrópio. O que é um taumatrópio? Taumatrópio é um disco, tá? Pode ser de várias coisas. Eu vou pegar um aqui. Esse aqui feito de CD, tá? Esse aqui é feito de papelão. Tanto faz, não importa. Então, você tem aí um disco com um cordão, um elástico, enfim, aqui é uma liguinha de aquelas que usam em dinheiro. E aí você tem aqui, ó, uma imagem de um lado, no outro uma imagem que se completa. Quando eu giro, o seu olho vê essa e isso grudou na sua retina. O seu olho ainda não esqueceu dessa imagem, porque a imagem ela é fixada na retina por 1/10 de segundo, lembra? Pela persistência retiniana. Seu olho não esqueceu e já veio a próxima. O seu olho ainda não esqueceu da próxima e já veio essa de novo, quando eu giro o disco. Então, olha só, não sei se vai dar pra... Deixa eu ver aqui. Vamos tentar aqui. Tá? Que não fica muito bom, você teria que fazer isso pessoalmente aí, fisicamente, tá? Olha só, os dois acabam ficando juntos na mesma cena. Deixa eu sair de trás para ver se melhora no fundo branco. Vamos pegar um outro. Olha só, aqui tem o piu-piu de um lado, frajola de outro. Quando eu giro rapidamente, dá pra ver, você tem piu-piu e frajola juntos. Isso. Vamos devagar pra ver. Aí. Um outro. Aqui eu tenho uma girafa e aqui eu tenho as manchinhas dela. Quando eu giro rapidamente, eu saio da frente. Quando eu giro rapidamente, tenho girafas e manchinhas, tá? Deixa eu ver se eu tenho esses três. É basicamente isso. Os desenhos do taumatrópio tem que ser desenhados bem intensos. Não pode ser aquele desenho bem fraquinho
nem pequenininho demais, senão não dá certo. Então, vamos lá. Eu vou fazer a encomenda dessa atividade. Você vai, para essa aula, você vai fazer um taumatrópio. Como é que você vai fazer um taumatrópio? Deixa eu explicar o passo a passo aqui. Bom, eu vou usar para isso um CD velho, tá? O que que eu fiz? Eu fiz 2 furinhos aqui, ó. Eu peguei um ferro, pode ser um prego quente, um ferro de solda. Eu usei ferro de solda para fazer os 2 furinhos. Mas se você pegar um disco de papelão, você pode furar com lápis, né? Fazer um buraquinho, enfim. Você vai ver o que é melhor para você. E aí, eu peguei o próprio disco, tá? E risquei numa folha de papel. Vou pegar aqui, eu risquei 2 discos de papel. Não pode ser sulfite, até pode, mas o ruim da sulfite é que se você fizer, ela é muito fina, a hora que você vai colar, geralmente enruga. Aqui eu peguei um papel verde, um papel mais durinho, você pode pegar até uma tampa de uma caixa, às vezes você tem uma caixa branquinha aí, dá pra fazer. Como é que a gente vai fazer? Vou pegar o disco, vou usar ele, vou riscar, né, vou riscar em cima da folha de papel, e recortar bem certinho, ó, não pode recortar com as bordas todas feias, não. Depois de riscar, eu vou escolher meu desenho. O taumatrópio, ele não é bom para movimento. Lembra que aqui eu falei em movimento, tá? O flipbook movimento. A mesma coisa no fenocistiscópio. O taumatrópio, ele é muito usado para fusão de imagem, ou seja, para provar a persistência retiniana. Eu vou provar que o meu olho não esqueceu dessa e já veio essa. No fim, quando eu girar, as duas imagens se fundem. Não é muito a ideia de movimento, é mais a ideia de fusão, tá? Tudo isso aí é a base da animação, dos desenhos de animação. Então, olha só, você vai imaginar uma imagem que você vai fazer metade dela. Imagine que essa cena, né, as duas imagens aqui estariam juntas numa mesma cena. Você fraciona metade, você vai fazer aqui, a metade do outro lado, igual a girafa. Né? A pessoa fez a metade de um lado e a metade que é o complemento, né, do outro. Muito bem. Vamos pensar aqui. Aqui eu fiz uma estrela, só para ilustrar para você. Eu desenhei uma estrela de um lado e do outro lado eu escrevi star, ao contrário aí para você, né? E fiz umas estrelinhas aqui do lado, tá? Só para demonstrar. Como é que eu faço isso? Primeiro, desenhei essa estrela. Lembra que eu falei que o desenho tem que ser o maior possível, tem que ser bem forte, se for fraquinho, na hora de girar ele desaparece, você nem vê. Fiz isso aqui. Como é que eu vou fazer para coincidir, ficar bem certinho? Olha só, eu vou pegar essa imagem que eu já fiz, tá? E vou colocar essa aqui por cima. Para eu saber o lugar exato de eu escrever aqui o star, o que eu faço, ó? Aqui já tá pronto, tá? Mas antes de estar pronto, vamos imaginar. Eu pego a imagem de baixo, que já está desenhada, coloco o papel em branco por cima. Quando você colocar contra a luz, ou a luz da janela, ou de repente a lanterna do celular por baixo, aqui você não vai perceber, para você não dá para ver, mas para mim dá. Eu vejo aqui nessa folha de cima a transparência do que está desenhado embaixo. Isso me orienta para eu saber exatamente onde eu vou desenhar. Então, vai lá, você fez o primeiro desenho, bota a folha em branco por cima, para você fazer o resto do desenho que tá faltando, tá? Não deu para visualizar direito, liga uma lanterna de celular, bota na vidraça da janela, desenha na vidraça da janela, porque você não pode sair, né? Igual o star aqui, ó. O star, ele tem que ficar, pena que não dá para ver. Ele tem que ficar bem no meio da estrela, bem no meio, para que eu não desenhe fora, depois, poxa, passou para fora da estrela. Eu tenho que desenhar me orientando, né? Colocando o desenho embaixo e a folha em cima. Beleza. Feito isso, então, ó, a folha em branco por cima. Termino de completar o desenho. Ótimo. E agora, a colagem. A colagem do taumatrópio, um pouquinho, assim, eu tô acostumada, pra mim é normal, mas pra algumas pessoas é ruim fazer, né? Mas vou te ensinar o passo a passo. Você pega um rolinho de fita crepe, ó, um rolinho, tá? De durex, sei lá. Coloca aqui, ó, fiz aqui.
Pega um outro rolinho, coloca do outro lado, tá? Posicionando aqui, ó, os dois furinhos do CD, faça na sua imaginação aí uma linha imaginária. Tem uma linha aqui, ó, tá? Esse seu desenho, ele não pode estar torto em relação a essa linha. Então, ó, aqui, imagine que aqui tem uma linha também. Então, uma linha tem que coincidir com a outra, perpendicular. Ó só, o furinho aqui, tá? Esse desenho tá perpendicular à linha. Aí, então, antes disso, eu esqueci de fazer uma coisa. Esquece disso não. Antes de tudo, passe a liguinha. Como é que passa essa liguinha no furinho, ó? Faz isso. E depois você pega uma ponta da liguinha, enfia dentro da outra ponta e puxa. Deu? Vamos fazer outro. Antes de colar a figura, senão atrapalha. Vamos lá. Ó, passei a liguinha. Depois eu pego esta ponta aqui, enfio dentro desta. Puxei. Ó, o taumatrope já tá preparado aqui. Já coloquei o adesivo. Vou imaginar aqui a minha linha e vou imaginar aqui uma linha, para não ficar torto o desenho. Colei aqui. Bem certinho, ó, a ponta da estrela. Não deixa passar lá em cima, não deixa passar aqui embaixo. Cola bem certinho. Colei. Olha só, aqui é o segredo do taumatrope. Na hora que eu for visualizar o desenho, imagine que esse star tá bem dentro da estrela, que tá bem certinho, ó. Aí, o que eu faço? Giro o taumatrópio, giro e colo assim. Então, esse vai estar com a ponta, a estrela com a ponta pra cima, o star põe um lado a lado com o outro, ó. Tá? Giro o primeiro e colo o segundo. Bem certinho. E agora, eu faço o teste, tá? Eu vou girar pra ver se deu certo. Deixa eu ver. Ih, ficou torto. Ficou torto, você dá uma viradinha para um lado, ou então vai ajeitando. Como ele tá preso com a fita crepe, você tem condições de ajeitar aí, tá? Deixa eu ver se deu certo. Deu. Deu. Agora, olha só, já tá definido. Poxa, tá certinho. Então, eu vou fazer a colagem, tá? Tá certinho? Deixa eu ver se tá certo mesmo. Tá certo. Agora, eu vou fazer a colagem. Tem uma colinha aqui, tá? Vou pegar aqui uma tampinha, eu vou pôr um pouquinho de cola, tá? E um pincel. A cola tá aqui, ó, na tampinha. E eu vou passar nem tão pouca cola para que fique descolando e nem tanta cola para que fique vazando. Nessa hora eu vou tirar a liguinha de novo, porque eu usei ela só para teste. Não mexo mais com a posição aqui. Se eu mexer com a posição, vai sair do lugar, o taumatrope não funciona. Levanto aqui, ó, sem tirar do lugar, tá? Levanto e vou passando cola. Oi, oi, oi. Aqui, vou passando cola aqui no CD, tá? Tem que passar cola em tudo. Uma borda assim bem longa. Passei cola, beleza, colei. Passa embaixo. Não posso tirar o papel do lugar, tá? Lembra que a fita crepe tá segurando? Passo cola. Então, eu vou colar em tudo, dos dois lados, tá? Vou colar. Faz aí com calma, tá? Depois de colado, ó, eu apertando aqui, dá pra ver onde é que tava o buraquinho, ó. O buraquinho tava aqui, ó. Tá vendo? Seguro aqui, coloco o dedo e vou fazer o furinho de novo, ó. Com o cabo de um pincel, com um lápis, tá? Vou fazer esse furinho para passar o elástico. Para passar o elástico. Cadê você? Aí, consegui. Ó, vou refazer o furinho aqui, tá? Porque senão, o que que acontece? Se eu colasse daquele jeito... Deixa eu ver se eu encontro algum aqui de aluno que tá colado por baixo. Ah, esse aqui tá colado por baixo, ó. Ele não retirou o elástico. Fica grosseiro aqui. Eu prefiro retirar o elástico e passar de novo, tá?
e depois você vai repassar o elástico. Olha só, passei o elástico, opa. Aqui, já tá colado, tá? Já tá indo pros finalmente. E aqui. E nós vamos ter aí o nosso objeto óptico taumatrópio, provando que realmente o seu olho não esquece de uma imagem e já vem a outra. Olha só, vamos lá, deixa eu ver como é que ficou. Vou sair de trás. Então, eu tenho aí a persistência retiniana, tá? Então, você vai fazer em casa seu taumatrópio e vai ser a atividade nossa prática da aula de hoje. É isso aí, espero que tenha ficado claro. Se não entendeu, retoma o vídeo, volta, que dá para entender tudinho. É isso aí, até a próxima.